Bom, então, hoje, retomando o estudo, né, nós estamos então no sétimo capítulo, que se chama Processo Redentor, do livro No Mundo Maior. E no último estudo, a gente estava acompanhando justamente a influência dos espíritos obsessores naquele menino com a deficiência, né? E foi justamente o momento em que o André Luiz nos mostra uma reação daquele espírito encarnado naquele corpo limitado, quando esses espíritos que têm problemas do passado, quando eles tocam, quando eles transmitem energias pesadas, negativas, que eles até descrevem, né, como aquela era como se fosse um fluido escuro, pegajoso, e no momento em que isso acontece, instantaneamente aquele espírito começa a se contorcer, começa a sofrer as consequências daquela influência que estava ali ao lado dele, mas existe um momento onde essa ação é mais direta. E a gente acompanhou isso, o Calderaro explicando para o André Luiz, e aí foi justamente o momento em que a mãe desse menino entrou no quarto. E a partir daí que nós vamos começar o estudo de hoje. Então, nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta de nossa presença espiritual. Então, olhem aqui, né, um detalhe: ela não tinha nem 30 anos, era uma mãe jovem, e como a gente viu também nos estudos passados, esses dois espíritos que acompanham ali negativamente, eles já têm um compromisso, um planejamento reencarnatório para essa própria família. Então, esses dois espíritos vão reencarnar através dessa mãe também, vão ser irmãos desse espírito que eles têm problemas, né? Desavenças do passado. Estacou Tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. Então ela chega para acolher, né? Talvez até porque ela tenha ouvido ele se contorcer, ele gemer, e aí ela chega e pega, né? Tira a coberta dele e pega esse bebê no colo. O menino aquietou-se, não é um bebê, né? A gente já sabe que ele já tem uma certa idade. E o menino aquietou com a presença da mãe ali, né? O Antônio Carlos, boa noite. Eu nem falei, eu estava no meio do processo aqui do parágrafo, eu acabei não te falando boa noite. Então o menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios, que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. Nesse trecho, né, dessa lição, a gente aprende e entende muita coisa. O como existe a influenciação espiritual por parte de desencarnados ou por parte dos espíritos encarnados, que somos nós. E nesse caso a gente vê os dois lados. A influenciação espiritual negativa, aquela que ainda tem algum rancor, né, alguma desavença, e que prejudica, desequilibra aquele espírito, e ao mesmo tempo a influência positiva, que a mãe encarnada através do carinho, através da oração, e o lado do espiritual, assim, do auxílio. Então, o calderário está emitindo fluidos que vão através também da sua intenção, fluidos sadios, como o André Luiz descreve, vão colaborando, acalmando, beneficiando o espírito desse menino, e o André Luiz acompanhando então o calderário
oferecer seus fluidos para ajudar o menino, a mãe também pegando no colo e fazendo oração, e o André Luiz, na verdade, ali estava mais prestando atenção, entendendo tudo o que estava acontecendo. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Então, não era uma oração maquinal, não era uma oração feita, né, decorada. Ela colocava o seu sentimento naquela oração. E aí, o que que ela estava falando com o alto, né? Falando com Deus, falando com os espíritos que ela pede ajuda, né? O anjo da guarda ou a Jesus. Ela fala assim, não, ela pensando assim, né? Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Então, olha isso, na cabeça dessa mãe, no desejo mais íntimo dela, ela quer a cura. Ela quer que aquele espírito não passe por essa dificuldade. Só que o espiritismo nos ajuda muito a entender tudo isso. A gente justamente está acompanhando. A gente entende agora a história desse espírito que encarnou, depois de um monte de barbaridade que ele fez numa vida passada, e a gente sabe que o que ele está passando não é uma punição, não é para que ele sofra gratuitamente. É uma consequência que vai fazer com que reeduque esse espírito. Então, mais intimamente, a mãe está pedindo ao alto que um milagre aconteça, que ele possa voltar à normalidade. E a gente sabe que isso não vai acontecer no caso dele, porque é necessário que ele passe por aquilo, porque é algo que vai realmente trazer um benefício para o futuro desse espírito. E para o futuro dos outros também que vão estar ali depois nessa jornada junto encarnados. E aí ela continua pensando, né? Casara-se há 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor das suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Então é o sonho de todo mundo que casa, casa com a intenção de uma vida feliz. Mas às vezes o que nos está, o destino, o que nos traz por consequência de nossas escolhas no passado, não são bem a felicidade imediata, no momento em que a gente quer. E ela estava justamente no seu sofrimento interno, porque ela é encarnada como nós, ela se esquece do compromisso espiritual assumido intimamente, talvez, intuitivamente, talvez. Ela até tenha força ou ela tem ideia de que ela precise passar por isso ou que ela sabe que Deus não está desamparando, mas em alguns momentos os anseios mais íntimos falam em sentido contrário. Então ela estava um pouco indignada com aquela situação. Por que interrogava a súplice? Nasciam crianças na terra com a destinação a tamanha angústia? É um pensamento natural, recorrente a muitos que não entendem o que o Espiritismo nos trouxe de compreensão com relação à reencarnação. Então ninguém, se não houvesse a reencarnação, aí seria realmente uma distribuição aleatória de sofrimento e de prazer. Né? Para alguns, muito sofrimento, então Deus seria injusto se fosse assim. Mas na cabeça de muitos ainda é assim, e mesmo na cabeça de nós esclarecidos, em momentos ainda de fraqueza, de desespero, a gente pode ainda passar por situações como essa. Então ela estava questionando por que existem crianças que nascem na Terra destinadas a tamanha angústia. Por que o martirológio dos seres pequeninos?
em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada, e chorava implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Então, olha isso, apesar da angústia que ela sente, né, ela pede ainda que não falte força, porque ela sabe que a luta é grande. E com relação a tudo isso que nós estamos vendo aqui, esse é um dos grandes problemas da humanidade e que religião nenhuma esclarece como o Espiritismo esclarece com relação a isso. E aí, então, ela colocando, né, a oração íntima dela dessa maneira, Calderaro, finda a tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: Desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Olha que interessante. O Calderaro está perguntando para o André Luiz, porque o que a mãe está fazendo? Perguntando para o alto. Ela, em oração, está pedindo explicações. Ela está sedenta de algum esclarecimento, algum consolo. E o Calderaro fala para o André Luiz: Você quer responder para ela? Em nome da inspiração superior, quer dizer, André, se você quiser, nesse momento, você se eleve em pensamento e, com essa inspiração que vai vir do alto, com as respostas que vão vir do alto, você acalma essa mãe. Você consola essa mãe. Porque é isso que acontece também conosco quando a gente está angustiado, está passando por uma dificuldade e eleva o pensamento em oração ao alto, de maneira não revoltada, de maneira pedindo ajuda. A ajuda vem, não da maneira que muitas vezes a gente espera. Porque o que a mãe está querendo? Que o menino se cure. Mas a inspiração do alto, o que vai fazer? Ela ter compreensão, ela ter força, ela ter paciência para passar por aquilo que é necessário ser passado. E quando o Calderaro pergunta isso para o André Luiz fala: Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de novo, de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Então o André Luiz se sentiu inseguro. Ele falou assim: qual que é a mentalidade do André Luiz? E é o que eu chamei a atenção naquela lição que a gente viu a Cipriana chegar. Eu não sei se vocês se lembram exatamente da passagem que está falando aqui. Aquele momento em que o Calderaro falou: agora nós precisamos de alguém que tenha capacidade sublime do amor verdadeiro. Porque entendimento, raciocínio nesse momento não vai ajudar. É alguém capaz de amar além do que a gente já aprendeu, que vai conseguir interceder por aquelas criaturas, que era no caso aquele quadro também de dois, de um obsessor e um obsidiado. E aí o André Luiz falou: não, eu entendi que eu não tenho ainda essa transformação interior para poder ajudar. Ele poderia ter ajudado? Poderia, se ele tivesse mais seguro, se ele pudesse buscar também os recursos do alto e poder ali fazer o que ele tinha que fazer. Mas o Calderaro deu uma estimulada no André Luiz, mas ele não conseguiu. E aí objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. Então o Calderaro explicou: não se preocupe, André, porque no caso da Cipriana, era necessário a Cipriana alguém que amasse como ela ama, porque é difícil falar para duas pessoas que se odeiam mutuamente. O Calderaro falou: nesse quadro aqui, o que é preciso é falar para uma mãe que está torturada
pelo sofrimento da vida, mas ela não odeia como o outro espírito odiava aquele outro. E então o que você precisa é passar um estímulo de alguém como um irmão que quer bem ela. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Vamos voltar então, porque eu acho que isso é importante. Quando a gente estuda, quando a gente conhece o Espiritismo, quando a gente conhece a Bíblia, muitas vezes a gente acha que o simples fato de eu saber versículo, de eu saber a teoria, eu já tenho tudo na mão. O caso que a Cipriana foi chamada nos mostrou que não. O conhecimento, a razão, não é tudo. Fala muito mais o amor. Mas tem casos em que, mesmo a gente ainda não sendo detentor de um amor mais sublime, como a Cipriana, o conhecimento e a boa vontade podem ajudar. E é o que às vezes a gente faz. Então eu tenho um certo conhecimento porque eu estou buscando entender. Eu tenho boa vontade. Pode ser que eu não tenha o coração tão transformado, capaz de amar, independente de quem seja, independente do que essa pessoa faça para mim. Mas o conhecimento e a boa vontade, então, podem fazer muito até que a gente um dia chegue no estágio desse amor mais sublime. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Então, para que um dia a gente alcance essa ciência do amor, é ajudando um ao outro com a sensação de irmão, né? Com uma sinceridade e uma fiel disposição de servir, de ajudar. Mesmo assim, né? Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. O André Luiz realmente não se sentiu seguro para com receio de talvez não levar o consolo que aquela mãe merecia. Então ele se esquivou. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava por ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Então, olha como nós podemos muitas vezes receber esse auxílio quando a gente faz uma oração. A gente não vai ver se eu não tenho capacidade para isso, porque pode ser que alguns de nós tenhamos a sensibilidade, né, a mediunidade a ponto da gente ver um espírito e esse espírito nos falar. E a gente ouvir através, mesmo que seja, né, por ondas do pensamento, mas a gente pode ou não ver. Na maioria dos nossos casos, a gente faz uma oração e a gente não vê ninguém responder. Mas essas respostas vêm através de ideias, de pensamentos que nos brotam na mente nesse momento da oração. Então a gente pede e logo às vezes a gente já sente uma sensação de alívio e a gente pensa, puxa vida, eu estou falando isso, mas não é bem assim. Eu não tenho só do que reclamar. Eu tenho muito do que agradecer. Eu tenho realmente o amparo, eu tenho exemplos, eu tenho ensinamentos, eu tenho uma série de bênçãos. E essas ideias vêm através, muitas vezes, dessas influenciações espirituais de espíritos amigos que tentam e nos ajudam. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgia suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes.
A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria. Meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até ao fim o cometimento que tomara nos ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Então, olha que bonito como muda o padrão do pensamento dela de antes da oração e depois da oração, quando ela faz essa ligação verdadeira, quando ela faz essa ligação na direção certa. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado, seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Então, olhem isso, como isso mostra que, na verdade, nós constantemente estamos sendo colocados em situações como essa na nossa vida. Chega algo de difícil na nossa vida e a gente sempre tem o livre-arbítrio de escolher a revolta, o desalento, o desânimo ou a confiança, o olhar para o alto, o agradecer, o enxergar que estamos sendo acompanhados, sim, constantemente. E que se ainda algo não foi resolvido, é porque ainda não é o momento. Mas que se eu persistir, eu vou aprender, eu vou resgatar, eu vou fazer aquilo que a espiritualidade maior espera de mim. Então, sempre está nas nossas mãos, recebendo uma situação difícil, e escolher olhar para o alto ou se fixar para baixo. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Quer dizer, ele precisa de uma atenção, de um cuidado ainda mais especial, porque ele já tem sofrimento demais na vida dele. Então não precisa de ninguém que acrescente problema para ele. Deus espera que ela seja, na verdade, o alívio ali ao lado dele. Saberia Deus porque viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Olha aqui, ó. Deus sabe por quê. Não existe ninguém que não esteja sob a vigia, o olhar de nosso Pai. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Olhe como a mudança completamente. Por quê? Porque ela se ligou ao alto e o caldeiraro. Olhe como o auxílio da espiritualidade trabalha. Nos intuindo boas ideias, se nós nos preocuparmos em colocar a nossa frequência vibratória mais alto e nunca mais baixo. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores,
Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Olha que maravilhoso isso. A gente viu esses dois espíritos infelizes ali ao lado, prejudicando através de vibrações escuras do ódio. E agora a gente está vendo as vibrações de luz do amor transformando tudo. A luz, o amor dela transformou o estado de espírito dela. A luz, o amor dela foi benéfico e foi transmitido para o filhinho que estava sofrendo. E também essa luz, esse mesmo amor também se irradiou para aqueles outros dois que estavam ali tentando prejudicar e eles foram, na verdade, beneficiados com essa vibração dela. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamos-nos. Então, olhem isso: a espiritualidade veio, esteve presente no momento da oração dela, agiu, transformou o ambiente e ela agora está recarregada, reequilibrada. E eles seguem trabalhando, como a gente sabe. E indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Olhem isso. E se não é uma grande verdade, porque hoje em dia, cada vez mais, algumas pessoas têm aceitado isso. Se é para sofrer, não, vamos acabar com esse sofrimento logo. Vamos interromper a vida dessa pessoa. Como se nós fôssemos deuses, capazes de determinar quando se encerra a vida de alguém. Então, olha isso. Olhando até para uma situação como essa, que muitos poderiam falar: meu Deus, o que eu vou fazer? Uma morte suave vai ser, na verdade, uma bondade. Eu vou acabar com o sofrimento desse ser. Só que você vai acabar com a possibilidade, muitas vezes, daquele espírito se redimir de coisas do passado. Você vai acabar com a possibilidade, muitas vezes, daquele espírito, junto com outros espíritos, de se entenderem nessa encarnação difícil. Mas é o que alguns ainda podem pensar por desconhecimento dessas verdades, né? Então, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave, ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Então, o que está escrito nesse último parágrafo desse capítulo é de um esclarecimento tão grande com relação às decisões da eutanásia, que isso daqui um dia a humanidade vai ter que entender melhor. Porque, é como eu falei, para um leigo pode parecer até realmente uma decisão correta. Mas acima da nossa medicina, existe o médico divino que é Jesus. Existe o Pai maior que ama muito mais do que nós somos capazes de amar e que permite que essas situações sejam para isso, olha, através do sacrifício, de uma reencarnação, de um corpo incurável e uma dose de amor, restituir equilíbrio a espíritos que se desequilibraram lá atrás, a ponto de chegar nessa dementação até, né? Nesse estado de um desequilíbrio psíquico tão grande a ponto de já não ter mais posse sobre o raciocínio, sobre as atividades, sobre as decisões. Mas isso é bênção.
para resolver estes problemas do passado através de situações que a gente aparentemente julgaria como um grande infortúnio e que na Essa verdade lição não são. é maravilhosa. Oi, mãe? Essa lição é maravilhosa. 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 Só tem que aprender e não se revoltar. Nunca. Para quê? É tudo A vida recurso para aprender. É, exatamente. E a gente vamos nos lembrar do nome do capítulo, né? sim. Processo redentor. Então, é um processo de redenção de um espírito de muito erro do passado e que, através do amor e de situações aparentemente difíceis, fazem com que realmente seja para uma felicidade, para um estágio muito mais sublimado daquele espírito no futuro. Então, é uma lição maravilhosa mesmo. E a gente Maravilhoso. encerrou hoje aqui, então, essa lição foi até mais curtinha do que nos outros dias. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar, mãe, pai ou qualquer um. Eu já falei. Não, é o que a mãe falou. Realmente, você tem que passar por isso, tem que saber aceitar isso, porque faz parte da sua vida, do seu resgate. Sim. E que seja de Do maneira, amor. né, a aprender, né, a conseguir transformar, porque a situação difícil, simplesmente, somente passada pela situação difícil, sem aproveitar para a transformação do espírito, acaba às vezes também não surtindo o mesmo efeito, né? Perfeito. E como que você tem que imaginar, agradecer a Deus, porque Deus te deixou pronto para a própria criança se recuperar. A Exatamente. mãe, dando amor para ele, só agradece, porque Deus está ali, nunca Sim. cansou. Imaginem, é uma missão sublime que é dada para essa mãe, Né? porque imaginem, é um espírito muito mais necessitado que outros que já estejam mais bem alinhados. Então, é uma missão difícil? É, mas é uma missão Um sublime. aprendizado. É algo que exige realmente uma dedicação maior, um amor maior, mas para conseguir corrigir um espírito que se desviou demais também, né? E então imaginem a recompensa de uma reencarnação como essa, bem executada, né? Bem concluída. As felicidades que vão ser no futuro para todos eles, né? E é o que provavelmente vai acontecer. Esses dois E outros espíritos, né, que já estão quase reencarnando e também já começando a sentir a capacidade de amar dessa mãe, de se resignar, né? E conduzir da maneira que ela está conduzindo, sempre se ligando ao alto e buscando o auxílio desse alto. instrumento. É um resgate para ambos. Para ambos, exatamente. Certo, gente? Certo? Maravilhoso. Que Deus que Maravilhoso. Então, Deus muito lindo, né? Então, aqui, aí na semana que vem, nós vamos entrar então no capítulo 8º, no Santuário da Alma. Certo? Então, encerramos. Marcos, Oi, Adriana, pode falar. um negócio. Eu lembrei da situação que eu vivi com meu pai no final do ano, né, que teve um acidente, teve Hum, 2 fraturas, foi uma situação bem delicada. Eu acho que o mais difícil não, tão difícil quanto, assim, tentar tudo aquilo, foi ouvir os comentários, assim, que as pessoas, elas não conseguem entender o que está passando e ficavam, assim, fazendo comentários para mim. Coitado do seu pai, coitadinho do seu pai. E eu falava, mas não, ele não é coitado. Não, ele não é coitado. Ele está designada essa missão, essa batalha para ele enfrentar. A gente está enfrentando ela da melhor forma. Porque as pessoas ficam fazendo, tem continuar, sempre vai. esse olhar, assim, sabe, de querendo ajudar, só que é difícil, assim, a gente ouvir esses comentários, e Sim. assim, a gente está enfrentando, tá junto com ele a batalha, né, que estava enfrentando, e as pessoas ficam sempre com essa, as pessoas
sempre enxergam como uma punição. Sim. Coitado pelo que ele está passando, ele não merecia estar passando por isso, as É pessoas uma falam. mentalidade que realmente prejudica e é uma mentalidade que, assim, a grande maioria da humanidade ainda é envolvida nela, né, Adriana? Mas num momento como esse, sabe o que que eu penso? Que eu acho que é o ideal da gente pensar? Quanto tempo eu fui ignorante dessa forma de pensar também, né? É porque na hora que você ouve aquilo, eu começava assim, ficava com raiva da pessoa. Eu ficava com Sim, raiva. Falava, poxa vida, eu estou enfrentando isso da melhor forma, de uma forma tão forte, tão positiva, e as pessoas ficam, tá fazendo coitadinho, força contrária, né? coitadinho, mas ele não merecia passar por isso. É. Mas a sua postura, às vezes sem bater de frente, por compreensão disso, falar assim, puxa vida, eu já pensei assim. Eu já fui assim antes. Graças a Deus, hoje eu estou em condições diferentes. E então eu vou reagir diferente. E a sua reação diferente, sem se defrontar, né, sem entrar em conflito, vai também chamar a atenção dessas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. Vão falar, puxa vida, ela realmente está forte, ela realmente está compreensiva, não por assim, deixa ser o que. É por confiança mesmo. É por saber que tem alguém lá em cima olhando e cuidando, e eu confio nisso. E aí a sua conduta um dia também pode despertar em muita gente. Poxa vida, não é bem assim. E aí se beneficiar depois também com essa forma de pensar de esclarecimento, né? Mas é verdade, são as forças que a gente encontra contrárias quando a gente sai do fluxo que a gente estava antes, Adriana. Porque antes a gente acompanhava a multidão. E ser discípulo é fazer uma força contrária à multidão, que exige muito esforço. Não, não tem como ser diferente. Exige esforço porque a gente vai ter uma multidão contra nós, às vezes. E é um esforço, até como você falou, para a gente pensar o comentário do outro com, com compaixão, né, com empatia, porque desperta a raiva. Você fala, poxa vida, olha Exatamente. esse comentário agora, que saco, né? E as pessoas ficam, nossa, mas ele tá bem, como que ele tá bem? Eu falo, mas ele tá bem. As pessoas ficam conformadas. Sim, sim. Justamente o cuidado para não despertar, né, um problema, né, com essa discussão. Se você vê que às vezes a pessoa realmente está numa opinião muito contrária, aí o ideal é nem dar muita margem para a conversa Não, evoluir. não estender a conversa. É, Mas, de fato, assim, a maior parte das pessoas, acho que eu estava tão fortalecida que as pessoas mudavam a visão a partir do meu comentário. Eu falava, mas ele não é coitado. Ele está preparado para enfrentar isso e está enfrentando isso da melhor forma. As pessoas se calavam. que legal. Então, mas graças a Mas Deus você já tem enxergado dessa maneira. Graças a Deus. Muito bom. Então é isso, gente. Boa noite para todos, boa semana. Semana que Boa vem começamos o noite. capítulo 8º. Boa noite, boa semana para todos. Até Obrigada, mais. Tchau, Marcos. tchau.